Leitura do livro de Provérbios, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares, já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: Vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si. E o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados e anos da tua vida se aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe. Porque ela se assenta à porta da sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá. E quanto àquele que carece de entendimento, ela diz: As águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios, capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio incita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com os lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão das palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio.
A língua do justo é como a prata escolhida. O coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. É como um esporte para o tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Provérbios capítulo 11. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A alegria dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua própria maldade, cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita com sua boca destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza o seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém a sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher gananciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia a justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. Abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será salva. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher bela que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira.
Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vender. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é longa conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos se estarão debaixo do tributo. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos os seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa.
No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. E a você que tem feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Precisamos dessa ajuda para levar esta palavra a mais pessoas. E todos que chegaram aqui agora e querem fazer a sua leitura bíblica diária conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e para sempre.